Não, uma coisa interessante que a gente precisa reafirmar é que, às vezes, você vai estar no lugar certo, diante da pessoa certa, no tempo certo, mas, às vezes, a sua falta de atitude vai roubar de você a sua maior oportunidade, a chance da sua vida, não somente da sua realização profissional, mas do cumprimento do propósito. E propósito não é somente aquilo que realiza você, mas é aquilo que beneficia as pessoas à sua volta, a curta, média ou a longa escala. Então, nunca perca a oportunidade de ter acesso a pessoas que estão diante de você. Eu estou hoje aqui em São Paulo, mas sou de João Pessoa, na Paraíba, mas eu só estou aqui porque um dia eu soube que o pastor-chefe da denominação que eu pertencia ia estar em João Pessoa, ia reunir com os pastores de João Pessoa, e eu pedi, pelo amor de Deus, ao meu pastor, deixa eu ir para essa reunião, porque eu ouvia falar nesse homem, para mim, era a mesma coisa do menino ouvir falar sobre o Mickey. Era um ser humano que eu precisava conhecer, que eu queria tirar uma foto. Eu ia ficar a pessoa mais realizada da vida. O pastor foi, vencido pelo cansaço, deixou eu ir para essa bendita reunião, mas ele disse, você vai, você não vê, você não ouve, você não fala, você não respira, você não mexe, você senta na última cadeira, finja que você e a parede é a mesma coisa. Eu disse, tenha certeza, eu e uma ameba, a ameba vai ter mais força do que eu. Sentei na última cadeira, era uma mesa comprida, todo mundo chegou, foram ocupando as cadeiras e todo mundo achando que ele ia sentar por perto. Bem, ele foi o último a chegar, a única cadeira que tinha era uma cadeira que estava na minha frente, ele sentou na minha frente, começou a conversar comigo, ele conversava comigo, eu olhava para o meu pastor e eu dizia, e agora? Eu falo, não falo, eu vejo, não vejo, eu ouço, não ouço, respiro, não respiro. Mas foi a oportunidade que eu tive que mudou minha vida, que mudou a história do Gui e que mudou e tem mudado a história de milhões de pessoas, sejam eles aqueles que dirigem para Uber ou aqueles que são passageiros da Uber. Então eu queria que você já aplaudisse por esse ensinamento maravilhoso que a gente já teve no início dessa noite, porque é espetacular. Às vezes você se vê diante de uma pessoa que você não conhece. Imagina, o cara estava numa palestra com 500 pessoas, o cara não esqueceu do Brasil, o cara só não sabia o que o Brasil era de fato. E nada melhor do que um brasileiro para falar a respeito do que é o Brasil. E às vezes você se vê diante de uma pessoa que você não conhece, você tem receio de trocar o cartão. Troca o cartão, troca experiência, já marca um café amanhã. Amanhã você tem uma reunião comigo, já marquei na minha agenda. O cara vai lá e de repente, uma história que tem tudo para ter uma proporção pequena, vai tomar uma proporção infinitamente maior do que você já pôde imaginar na sua vida. Então, essa é uma lição que você que é empreendedor, que você que tem um sonho, que tem uma visão, que tem um projeto, você precisa carregar isso para sempre no seu coração. Gui, continua aí. Não, eu acho que isso é super válido, né? E se tem uma coisa que não gosto de generalizar, porque generalizações nem sempre são verdades, mas os americanos costumam fazer isso muito bem, que é essa coisa do networking, né? De você ir num evento ali só para trocar cartões e se perguntar o que um faz e se interessar. E no começo eu achava isso super difícil. Eu falei, como é que eu vou chegar assim na cara de pau e perguntar para aquela pessoa o que ela faz? E daí um dia clicou. No fundo você só tem que estar interessado. E pode parecer um negócio super simples, mas no final conecta com uma coisa muito maior, que é a autenticidade. Eu achava muito estranho e era muito óbvio
quando alguém vinha falar comigo, até hoje se alguém vem falar com você e pergunta, pô, mas qual que é o seu nome, o que você faz e tal, e você vê que a pessoa, você respondeu, ela já está olhando para o lado ali, já está desinteressada, não funciona. Então, quando você vai conversar com alguém, se você tem alguma coisa para falar, se você tem uma coisa para perguntar, vai com interesse genuíno, vai com autenticidade, conecta com a pessoa, se dá o respeito ali de estar presente naquele momento e ouvir o que ela tem para te dizer. E daí a coisa, assim, é impressionante como fica natural. E claro, parte disso também é prática, né? Acho que depois de um tempo que você começa a fazer isso vai ficando cada vez mais natural. Mas essa questão de você ter um interesse genuíno, você vai perceber que daí quando você faz pergunta para as pessoas sobre o que elas fazem, e elas vão começar a perguntar sobre o que você fazem, isso começa a ficar muito mais natural. E quando você pergunta para as pessoas, às vezes você não falou nada sobre você, ou falou duas coisas, mas é muito comum a pessoa sair e falar assim, pô, conheci o pastor Bruno ali, gostei dele. E daí assim, de repente o pastor Bruno não falou nada, foi só fazendo perguntas para mim. Mas só o fato de fazer essas perguntas, eu crio uma associação com ele das coisas que eu respondi, e ele parece uma pessoa interessante, porque ele estava genuinamente interessado no que eu tinha para falar. Então, assim, de novo, assim, a gente nunca sabe para onde as oportunidades vão vir, mas também a gente nunca pode deixar as oportunidades passarem. E muito disso vem com a prática. Então, de novo, só fechando aqui o ciclo, mas não deixem de conversar com quem está ao seu lado, não deixem o medo ficar por trás, não deixem às vezes o cansaço, ou a preguiça, ou o medo, ou a timidez. Vale muito a pena, assim, ainda mais quando você quer alcançar algum sonho, alguma coisa maior, o medo geralmente vai ser seu maior inimigo, e deixar ele te dominar, deixar ele na sua frente, é uma das piores barreiras que você pode ter. Eu faço isso com qualquer um, pastor pequeno, pastor grande, Big Brother Brasil, que passar na minha frente, eu converso, chamo pelo nome, tiro foto, quero saber da história, ator, cantor, quero nem saber. É a única oportunidade que você vai ter. Você não sabe quando você vai ver aquela pessoa de novo. Aproveite o que está passando diante de você. É a porta que está aberta, é a trincheira que foi aberta. Você precisa aproveitar essa oportunidade. Talvez essa pessoa está com a chave que vai abrir a porta para o seu destino, e você nem sabe. Vou continuar um pouco da história aqui, mas eu acho que uma outra coisa importante, né, quando me perguntam, poxa, e o que você acha que deu certo assim, no Brasil, por que o Brasil deu mais certo que outros lugares do mundo? E começa com definir o que é dar certo. E para mim, sempre foi muito claro o que era dar certo a Uber no Brasil. Para mim, dar certo a Uber no Brasil, não eram as pessoas, de novo, eu peguei o exemplo aqui de repente, alguém que saía, ia para um bar, e daí ia com o próprio carro, e daí voltava dirigindo, e putz, que legal, essa pessoa agora não está mais dirigindo embriagado, e foi, no começo a gente lançou o Uber Black, né, e foi de Uber Black e voltou de Uber Black. É uma mudança legal, mas ainda é uma mudança pequena. Para mim, sucesso, e eu repetia isso como um mantra ali para todo mundo, sucesso era quando a gente conseguisse fazer com que as pessoas que moravam nas partes mais distantes ali das áreas centrais de São Paulo, da parte extremo sul de São Paulo, assim, onde muita gente andava 1 hora para chegar até o ponto de ônibus, pegava 3 ônibus, fazia chuva, fazia sol, tinha que pegar baldeação, sabe, gastava um monte, corria todo aquele risco de andar à noite no escuro ou na chuva. Quando essas pessoas que tinham pouco acesso ao transporte público conseguissem de fato andar de Uber, isso para mim era sucesso, né? Então a gente, tendo isso bem claro, né, ficou muito mais fácil de trilhar o nosso caminho, porque para que essas pessoas conseguissem andar de Uber, ele precisava ser acessível, e para ele ser acessível, a gente precisava ter certeza que ele fosse um produto usado por muitas pessoas. Então, assim, tentando simplificar uma parte que é super técnica, mas a forma como o Uber foi crescendo foi sempre com densidade. Quando você tem densidade numa região, então imagina que aqui a gente lança Uber só nessa região, só aqui no Pacaembu. Por que isso é positivo? Porque se você lança na cidade inteira, isso passa a ser ruim para o motorista e para o passageiro num primeiro momento. Para o passageiro, putz, num primeiro momento não tem tanto motorista. Então ele vai pedir Uber, vai ter uma espera de 10 minutos, 10 minutos é muita coisa. Para o motorista, ele vai dirigir 10 minutos para chegar até o passageiro, esses 10 minutos ele não ganha dinheiro. Então, é um tempo que ele dirige vazio.
Então, o segredo era a gente ir lançando aos poucos as regiões, porque daí ele dirigia só aqui do Pacaembu, com sorte, para um lugar próximo ao Pacaembu. E daí ele dirigia 2, 3 minutos para pegar o passageiro esperava 2, 3 minutos. Não tinha esse custo para o motorista, e para o passageiro era um tempo curto de espera. E daí, aos poucos, você ia criando essa densidade, e aos poucos você conseguia chegar nas áreas mais longe do centro de São Paulo. Então, isso foi uma forma muito pensada para a gente conseguir chegar nessas áreas mais distantes, e aos poucos, inclusive, a gente fazer uma conexão com o transporte público, né? E algumas vezes a gente percebeu que para o passageiro o que fazia mais sentido era pegar um Uber, e daí até a estação de trem, e daí pegar o trem até o trabalho. Depois a gente lançou o Uber Pool, que era aquele Uber compartilhado, que a gente não, porque eu já não faço parte da empresa, mas a empresa até desativou durante a pandemia, agora está começando a voltar. Mas qual que era a ideia, né? Se você tinha um passageiro que estava indo para um destino parecido ao seu, e que isso não ia alterar muito o tempo de espera, o carro era compartilhado. Então, o motorista ia lá, pegava um passageiro, de repente pegava outro passageiro, deixava um passageiro, pegava outro, e o tempo todo você tinha aquele carro muito mais bem utilizado. O que isso fazia na prática? Na prática, isso fazia com que fosse muito mais barato para o passageiro. E aí, de fato, a gente conseguiu chegar nessas regiões mais longínquas de São Paulo. A gente conseguiu chegar e pegar essas pessoas, às vezes mesmo sem Uber Pool, né, elas mesmo combinavam e falavam assim, pô, deixa eu passar na casa do meu vizinho, e a gente divide Uber X aqui, e daí a gente trabalha próximo, e daí a gente começou a ter esse efeito de rede, que foi fazer essas pessoas que antes iam de transporte público e andavam um monte a pé, fazia chuva, fazia sol, corriam risco de segurança, porque andavam à noite, em condições, às vezes, em regiões, às vezes, super perigosas, começaram a andar de Uber. Então, isso foi sucesso. Isso do lado do passageiro. Agora, para chegar nessas pessoas, como a gente teve que crescer muito a operação, do lado do motorista, a gente conseguiu atingir muito mais motoristas. Então, o que a gente queria, né? O que a gente achava mais legal, ter 100 motoristas na plataforma ou ter 1,2 milhões dirigindo toda semana? Quantas pessoas eu queria impactar? Quantas oportunidades ali de geração de renda eu queria trazer? A gente queria trazer quanto mais, melhor. Né? Era isso que a gente queria fazer. Quanto mais motorista, claro, tendo certeza que todos iam ganhar um mínimo ali para que desse o seu sustento, melhor. Então a gente trabalhou muito em cima disso, para trazer sustento para o motorista e para o passageiro ter uma condição de fato, chegar ali ao seu destino final de uma forma mais segura, mais conveniente e mais econômica. E daí, trazendo assim para um âmbito maior ainda, né? Qual que era a missão da Uber pensando na cidade? Vamos pegar São Paulo como exemplo. É muito louco a gente pensar, mas para vocês terem alguns dados aqui, o paulistano passa em média 2 horas parado no trânsito todo dia. 30% do espaço da cidade é ocupado por estacionamento. Em média, cada carro tem só 1,2 passageiros, os carros andam vazios pela rua. Então, assim, vamos lá, a gente está falando de uma cidade que tem trânsito, que claramente quando tem trânsito tem carro que está sendo super poluída, que os carros, que é um ativo super caro, para muita gente é o segundo ativo mais caro, só depois da casa, está sendo mal utilizado, e que além de tudo, assim, a maioria das pessoas está perdendo 2 horas por dia ou mais, né, já que isso é a média, no trânsito, que isso gera estresse e que muitas vezes é um tempo improdutivo, né, porque você está ali dirigindo, não é que você está fazendo alguma outra coisa, estudando, lendo, às vezes você está no transporte público, você ainda consegue fazer outra coisa, mas se você está de fato dirigindo, nem isso você consegue. Então, qual que é a lógica da visão da Uber? A visão da Uber é a gente mudar um pouco disso que a gente se acostumou. A gente se acostumou a achar que a cidade é um lugar ocupado por viadutos, por pontes, por ruas. O espaço da cidade é muito menos ocupado por pessoas, ele é muito mais ocupado por carros e asfalto. E é muito louco isso, né, gente? A gente se acostumou com essa realidade onde a cidade é um lugar asfaltado. Isso vem desde a década de 50, quando veio a massificação do carro e foram feitas todas as ruas, as estradas e tudo mais. E isso não é o natural. O natural, assim, talvez o mundo normal, seria a gente ter esses carros muito mais aproveitados, né, com não 1.2, mas com 4, com às vezes até 5 passageiros, talvez com vans com mais passageiros, até com ônibus com mais passageiros, não ter tantas ruas. Então vamos pensar assim, imagina um mundo onde todo mundo utilizasse Uber ou transportes similares a Uber. Você não precisa mais ter estacionamento, né, porque o carro fica o tempo todo rodando, fica pouco tempo parado ali. Se não tem estacionamento,
pensar na maioria das ruas, onde você pode parar dos dois lados, você ganha 2 vezes mais espaço da rua. Só aí você duplicou o espaço da rua. Mas aí você também tem menos carro, porque tem mais gente usando os mesmos carros, ou os mesmos veículos. Então, com menos carro parado, com mais carros mais bem utilizados, com mais pessoas por veículos, você passa no longo prazo a ter menos necessidade de ruas, de pontes. Então, no longo prazo, o efeito disso para uma cidade, que era o sonho onde a gente ainda almeja chegar, é uma cidade que não precise mais de tantas ruas, que tenha mais espaço verde, que tenha mais ciclovias, que tenha mais um espaço ocupado pela cidade, uma cidade menos poluída, uma cidade de fato feita para as pessoas e não para os carros. Então, essa é um pouco da visão, né, que começa por a gente passar pelo passageiro, pelo motorista, mas que termina por impactar a vida na cidade como um todo. E daí, voltando agora para onde eu comecei, né, por que isso é tão importante? Propósito. Assim, acho que ninguém ali que trabalhava comigo, e depois de 4 anos já tinha 1.200 pessoas trabalhando só como funcionários direto ali na sede da Uber em São Paulo, vinha trabalhar e passava por essas dificuldades e trabalhava 8, 10, 12, 14 horas por dia por causa de dinheiro, ou só por causa de dinheiro. Eles vinham por uma coisa maior. Eles vinham porque eles acreditavam nesse propósito, porque eles conectavam com o que a gente estava fazendo de mudança para os motoristas, para o passageiro, e com esse sonho de fazer a cidade um lugar melhor, assim, de olhar e falar assim, putz, um dia tudo isso aqui pode ser verde, sabe? Um dia a gente pode ter ali ciclovia, um dia a gente pode não ter mais esse trânsito, um dia a gente pode ter um ar muito menos poluído. Então, eu acho que quando a gente fala de oportunidade, de empreendedorismo, de propósito, acho que todas essas coisas estão conectadas, né? E elas, para mim, estão conectadas dessa forma. Quando você vê uma coisa que te atrai e te deixa quase que indignado, inconformado, esse sentimento que eu senti quando o Travis esqueceu do Brasil, daí não tem mais volta, assim. Você não sossega enquanto você não faz isso mudar, você vai atrás porque a decisão emocional, grande parte das nossas decisões, elas são emocionais, gente. 80% das decisões que a gente toma são emocionais. Depois a gente racionaliza, né? Você toma a decisão e fala assim, não, eu tomei a decisão porque o salário era melhor, porque eu gostava mais, porque atributos A, B, C, D, e você lista. Mas, na verdade, foi uma decisão muito mais emocional que você está racionalizando para explicar por que você fez. E foi exatamente isso que aconteceu ali comigo quando eu vi o Travis falando. Eu olhei aquilo e falei assim, a mudança que eu senti aqui, que eu estava usando o Uber já há 2 anos em São Francisco, é a mudança que eu tenho que trazer para o Brasil. Eu senti isso, emocional. Depois eu racionalizei, depois eu criei slides, depois eu expliquei para ele, depois eu expliquei para mim mesmo por que fazia mais sentido voltar para o Brasil do que ficar nos Estados Unidos. Mas no final, quando você tem essa mudança, esse emocional por trás, que é esse senso de propósito te motivando, a coisa é muito mais forte. E é isso que vai fazer você ali no dia a dia viver, e viver de uma forma muito mais cheia, muito mais completa. E para mim a história que eu vivi na Uber foi isso, eu só tenho a agradecer, assim. Eu sei que talvez muitos dos que dirigiram aqui para a Uber hoje têm coisas a reclamar, eu sei que as coisas têm subidas, o preço da gasolina subiu, tem crises, muita coisa aconteceu, muito disso fora da minha gestão também, então eu não posso me responsabilizar por tudo, mas sou grato aí por tudo que a empresa fez e por tudo que ainda tem para fazer.